O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. De noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai deste homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem, entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se ao monte abaixo dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podemos sentar, caríssimos irmãos, um pouquinho. O evangelho de hoje, o padre está de vermelho porque hoje é dia de São Brás, o santo protetor das gargantas. E o evangelho no dia de hoje proposto é o evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 20, que fala de um endemoniado, um dos grandes, se não o maior exorcismo que Jesus fez na Bíblia. Veja, meus irmãos, o Senhor quer nos falar alguma coisa, porque na semana passada o evangelho também era dentro dessa linha, e hoje Jesus volta com esse tema, falando sobre o mal na nossa vida, sobre o espírito do mal. Então conta que Jesus atravessou o mar para o outro lado. Jesus está para a região da Galileia, ele entra no barco e atravessa para outra região.
Essa região chama Gerasa, que é habitada por pagãos, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que não são judeus, são pagãos, não creem, não acreditam em nada, vive como quiser, da forma como entender, pessoas que estão aí, deixa a vida me levar e que se lasca o resto. Parece que nós estamos nos tempos de hoje, mais ou menos, né? Pessoas que vivem de qualquer forma. Porém, quando Jesus chega nessa cidade, Jesus mal pisa nessa cidade, como diz o evangelho de hoje, ele se depara com um homem que está possesso por um demônio. Nessa cidade, eles criavam porcos, eles comercializavam os porcos, e eles comiam a carne dos porcos, coisa que na época a lei, sobretudo para os judeus, era proibido comer e muito menos criar esses animais. Era considerado uma carne impura. Então eles viviam disso, o comércio deles era muito forte. E como diz a palavra de Deus no evangelho de hoje, existia mais ou menos ali uma média de 2.000 porcos. Então, dentro desse quadro que o padre está colocando para vocês, Jesus sai do barco, se depara justamente com o endemoniado, que percebe muito bem o que o demônio faz com uma pessoa que ele possui. Versículo 3: esse homem morava no meio dos túmulos, no cemitério, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes, quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos, pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Quando a gente vê essa onda dessa juventude se cortando com gilete, querendo tirar a própria vida, isso não lembra alguma coisa? Aí não tem um espírito do mal agindo na nossa juventude, nessa meninada que busca tirar a própria vida? O evangelho diz que ele ficava se ferindo a si mesmo, ficava se machucando, se cortando, ficava se debatendo, vivia em lugares escuros, dentro dos túmulos. Veja, um filho de Deus não foi feito para ficar na escuridão, não foi feito para ficar nos túmulos, não foi feito para ficar se ferindo e se cortando. Um filho de Deus foi feito para a luz, foi feito para Deus, foi feito para amar, foi feito para dar e receber esse amor, porque você é um templo do Espírito, você não é templo do mal. E olha a situação grave que esse rapaz se encontra no evangelho, uma situação totalmente deplorável. Ali literalmente podemos fazer a leitura que o espírito do mal usou, arrebentou com a vida desse jovem, e agora mais do que nunca, tudo que o espírito do mal quer é matar e destruir a vida desse jovem. Está muito claro para nós. O padre pregava na semana passada que o inimigo de Deus veio para matar, roubar e destruir. É tudo o que ele sabe fazer. Ele rouba o que você tem de melhor, ele tira o que você tem de melhor, destrói a tua família, acaba com a tua dignidade, com tudo que você tem, e te joga no lixo. O padre falava isso semana passada, e hoje mais uma vez a palavra vem se confirmar. Diante disso, no versículo 7, nós encontramos, dentro desse encontro com o endemoniado e com Jesus, no versículo 7, diz o seguinte: o demônio gritou bem alto: que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Olha que interessante. O demônio reconhece Jesus. O demônio sabe quem é Jesus. Mas o demônio não confessa Jesus como seu Senhor.
Eu sei quem tu és. Tu és o filho do Deus? Tu és o filho do Deus Altíssimo. Mas ele não diz, tu és o meu Senhor. Claro, o demônio não poderia dizer isso, senão automaticamente ele seria expulso, ele seria exorcizado, enfim, o reino dele estaria destruído. O grande mal no mundo, que as pessoas conhecem Jesus, sabe até que Jesus morreu na cruz, sabe que quando passa na porta de uma igreja, ali tem uma igreja católica, que tem um sacrário, que tem uma luz vermelha, as pessoas reconhecem Jesus, as pessoas sabem quem é Jesus. Mas o grande mal do mundo, elas não proclamam mais Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida. Isso aqui é tema de exorcismo. Isso é tratado dentro do tema de exorcismo, quando se faz curso de exorcismo. Podemos estar na missa, podemos conhecer Jesus, podemos ler a Bíblia de ponta a ponta, mas nós podemos ser pessoas que não proclamam Jesus. Tu és o meu Senhor. Conhece Jesus? Conheço, claro. Ah, aquele que morreu na cruz? Ah, sim, conheço, já ouvi falar. Mas nós não proclamamos o senhorio de Jesus na nossa vida. O espírito do mal claramente diz, tu és o filho do Deus Altíssimo, mas ele não diz, tu és o meu Senhor. Eu quero hoje na missa, um dos atos de oração que nós vamos fazer, junto com você, nós não queremos só conhecer Jesus, nós queremos viver o amor de Jesus. Nós não queremos só conhecer os mandamentos, nós queremos viver os mandamentos. Nós não queremos só conhecer os sacramentos, nós queremos receber os sacramentos, porque são eles que nos curam. Nós não queremos só conhecer, nós queremos amar, nós queremos viver. Essa é a diferença. Muitos conhecem, poucos anunciam, Ele é o meu Senhor. Jesus pode tomar conta da minha vida, pode fazer o que tu quiseres, eu estou disposto. Eis aqui minha vida, Senhor. No versículo 8, depois desse diálogo do demônio com Jesus, Jesus então expulsa o espírito do mal, vai embora agora. E interessante que dentro dessa expulsão, Jesus permite, porque o demônio pede, olha, nós não queremos ir embora dessa região, manda a gente ir para aqueles porcos, está escrito. E Jesus então permite, eles vão para os porcos. E para você entender uma coisa interessante, quais são os sinais de uma pessoa possessa, por exemplo? Existem sinais. Por exemplo, quando você vai no médico, então você chega no médico e diz, doutor, eu estou com uma dor aqui. Pode ser tantas coisas. E o médico começa a fazer algumas perguntas, sim ou não? Mas essa dor, ela sobe, ela desce, ela vai para um lado, vai para o outro, ela fica parada. É constante, é de vez em quando, é quando você come, é quando você vai no banheiro. Ele começa a te fazer perguntas, sim ou não? Porque diante das perguntas, ele vai identificar se é grave, se não é grave. Quais são os sintomas, que tipo de remédio ele tem que te dar. E olha que interessante. Quando uma pessoa chega no padre, ou em alguém da intercessão que reza por vocês, quando alguma situação acontece aqui de libertação, nós também perguntamos, há quanto tempo você está assim? Quais são os sintomas? O que você sente? E pela forma, o jeito que a pessoa age, nós sabemos se é grave, se não é grave, a forma como age. Nós já temos uma identificação da situação, se é uma possessão, se é só uma opressão, se é uma coisa simples, se é uma coisa grave. Olha que interessante, a gravidade aqui, o Senhor está expulsando legião, ou seja, uma multidão de demônios. É grave. A situação desse jovem é grave. Como você sabe, padre? Por todos os sinais do início que o padre já te disse, ele se cortando, ele tentando se matar, se ferindo, vivendo nos cemitérios, são sinais graves de uma possessão. Mas existem outros sinais. O sinal claro aqui, que às vezes passa despercebido, é o seguinte: quando Jesus permite que o demônio saia e vá para os porcos,
e aí você vai entender a gravidade. Uma das causas para saber se é um caso, não digo exatamente de possessão, mas se ali tem uma ação diabólica forte, é a força sobrenatural que a pessoa de repente tem. A pessoa entra numa possessão ou numa ação do mal, ela cria uma força, e vocês já viram isso acontecer, que 5 pessoas, 5 homens não segura. Em casos extremos de exorcismo, chega a se amarrar a pessoa para poder fazer o exorcismo, para não machucar quem está ali. E interessante que dentro desse contexto, aí vocês vão entender, quando o espírito maligno, legião, vai para o demônio, que vai para o porco, os porcos, eles, da onde Jesus expulsa, os porcos correm 50 quilômetros até se lançar no mar. São 50 quilômetros os porcos correndo sem parar. Isso, um porco correr 50 quilômetros sem parar, é impossível. O porco não tem estrutura para correr 50 quilômetros sem parar. A força é um sinal claro. Os porcos estão lá tranquilos, comendo, bebendo, curtindo a vida, e do nada o homem fica bem, os porcos ficam mal e correm 50 quilômetros até se lançar no mar. A força é um dos sinais que uma pessoa pode ter um espírito do mal dentro dela. Uma dos sinais. Outros sinais: alterações somáticas, como por exemplo, a mudança da cor dos olhos, marcas de fogo no corpo, hemorragias inexplicáveis, mudanças bruscas de tom de voz, ou do timbre de voz. Outras, fazer coisas que a pessoa normalmente não faz e nunca fez, coisas desproporcionais com a vida da pessoa. Ela nunca fez aquilo, e do nada ela faz, como se fosse um profissional naquela área, naquela situação. Arremessar grandes móveis, lançar objetos muito pesados além da força da pessoa, levitação, falar línguas desconhecidas. A pessoa só fala o português e malemar fala o português, de repente a pessoa fala aramaico, hebraico, latim. São sinais claros. Isso acontece. Por isso que é interessante, muitas vezes a força do exorcismo está na oração do latim. Muitos exorcistas fazem oração do exorcismo em latim, nem em português. Outra coisa, revelar pensamentos das outras pessoas. Claro, dentro desse quadro que o padre está falando. Não que o padre vai aqui e proclama uma cura na sua vida. O padre está com o demônio? Não, nada a ver, né? Não é esse caso. Estou falando, deu ali a manifestação, o pau está fechando, o negócio está pegando, e a pessoa vai demonstrando essas coisas. Então a gente identifica dentro desse quadro que o padre está dizendo para você. Revelar intimidade, por exemplo, de pecados. Por exemplo, vomitar objetos que nunca introduziu, cabelo, cristais. Gente, se eu contar para vocês, tem coisa assim que você fala, é mentira, não é possível, que acontece. Até mesmo transformar um objeto no outro, acontece. É sério isso. Depois, um dos sinais muito forte é a hipersensibilidade, a aversão a coisas sagradas. A pessoa está com terço, ela quebra o terço. A pessoa tem uma imagem perto, quebra uma imagem. Dentro do quadro que o padre está te falando. São casos extremos. Então, aqui alguns sinais só para você poder aprender junto com o padre a identificar algumas situações extremas. Claro que tem outros sinais que você vai acompanhando aquele caso.
Agora, interessante perceber que o porco, ele simboliza a impureza, o pecado. E interessante que o povo da antiga aliança, quando foi atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, o símbolo, olha que interessante, o símbolo do exército do faraó, que está perseguindo os filhos de Deus, antes deles atravessarem o mar, o símbolo do exército do faraó, que tinha na bandeira, era de um javali, de um porco. E o que acontece? Eles estão perseguindo para matar, destruir, acorrentar, não deixar eles adorarem a Deus, não deixar eles livres. Então eles estão correndo atrás dos filhos de Deus, para que eles não sejam livres, amarrar e acorrentar lá no Egito. E o símbolo do exército do faraó é o javali, é o porco. Moisés põe o cajado, eles atravessam o Mar Vermelho a pé enxuto, e quando eles chegam desse lado, o exército do faraó entra na água e eles são engolidos. A mesma cena do evangelho de hoje, os porcos também são engolidos pelas águas. Veja, humanamente e espiritualmente, o inimigo de Deus quer nos acorrentar e quer nos prender, em todos os sentidos. Quer nos acorrentar para a gente não adorar a Deus, quer nos acorrentar para a gente não estar na presença dEle, quer nos acorrentar para a gente não ter liberdade interior de adorar e rezar, para a gente não se amar, para a gente não se perdoar, para a gente não viver a nossa vocação, a nossa essência, daquilo que Deus chama a cada um de nós. E aqui entra uma coisa muito interessante também, são vários os fatos interessantes. Depois que esse jovem, ele é liberto, aquele que é liberto quer servir a Deus, mas aqueles que viram a libertação lá na cidade, os pagãos em Gerasa, que estava lá e vivia do comércio dos porcos, e vivia toda essa vida velha, eles pedem para Jesus ir embora. Como assim, padre? É assustador, uma contradição. A salvação chegou, Jesus chegou, libertou aquele jovem, agora a vida nova no Espírito, só que eles pedem para Jesus ir embora, porque eles preferem a vida velha. Me parece que algo acontece no mundo assim hoje. Chega um cristão num lugar, não é bem-vindo. Não, muito santinho. Não, esse negócio de usar crucifixo, camiseta de Jesus no meio de nós, não, muito santo. Então, fazem de tudo para ver você embora, fazem de tudo para você não ficar na presença deles. Prefere ficar com o mal do que com o bem. E interessante que no final do evangelho, se vocês prestarem atenção, diz algo mais interessante ainda. Quando ele chegar e vir o jovem em perfeito juízo, bonito, lindo, o menino já não tinha mais problema, estava lá curado, liberto. Eles viram aquilo e se assustaram. Se assustaram com Jesus? Com a vida nova? Nós devemos nos assustar com o pecado. Eles não estavam assustados, eles conviviam com o demônio, convivem com o mal, fazem o que é mal, fazem o que é errado, não está certo, e está tudo bem, não se assustam com o mal, mas se assusta com a presença de Deus. Alguma coisa está errado. Eles se assustam com a presença de Deus. Isso não pode acontecer. Você se assusta quando Jesus cura alguém aqui dentro? Sim ou não? Não. Você se assusta quando Jesus liberta alguém aqui? Não. Eu fico assustado quando eu vejo o que eu vejo na televisão por aí. Eu fico assustado quando eu vejo os pecados por aí. Eu fico assustado quando eu vejo a maldade no mundo que tem. Eu me assusto com isso. Eu não me assusto com você aqui chorando, sorrindo. Eu não me assusto com a sua libertação, porque eu sei que Jesus está fazendo algo novo na sua vida. Eu não me assusto que Deus faz a sua vida aqui dentro. Isso me dá uma alegria, isso me dá mais motivo de caminhar. Eu não me assusto. Eu não me assusto. Eu me assusto com as coisas más.
E aqui claramente no final do evangelho, as pessoas estavam assustadas com o que Jesus tinha feito. Como assim? Devíamos ficar assustados com o pecado, com as coisas erradas. Ou seja, há um contraste. Mas por que também que eles pediram para Jesus ir embora? Claro, aqui nós temos que entender, é perder para ganhar. Como assim, padre? Bom, eu vivo do comércio de porcos, eu como a carne de porcos. Eu estou dizendo daquele povo de Gerasa. Tudo gira em torno disso. De repente, todos os porcos que tinham, ou 99% dos porcos que tinham, correram e morreram no mar. Do que nós vamos viver? O que nós vamos vender? O que nós vamos trabalhar? Como nós vamos sobreviver agora? Ou seja, querem continuar com a vida velha. Aqui faltou confiar na providência de Deus. Quando Deus te liberta da vida velha, Ele providencia tudo na vida nova, tudo é novo. Quando Deus te tira do pecado, quando Deus te tira das coisas que são erradas, Deus providencia as coisas novas na sua vida. Amizades novas, emprego novo, coisas novas. No começo é sofrido, no começo dá medo. Quando o padre fala assim, entrega para Deus, confia no Senhor, faz a vontade dEle, não tenha medo. E você fala, será? Vou, não vou, confio, não confio. Esse padre é muito louco da cabeça, mas deve ser bom demais, porque ele é muito louco. E vou, não vou, faço, não faço, vou, não vou, faço, não faço. Aí você fala, vou, faço. E quando você dá o passo na fé, você vê o que Deus faz na sua vida, as curas, os milagres, a transformação na sua casa. Vem o sofrimento sim, mas a glória de Deus sobre a tua vida é muito maior. A transformação que Ele vai fazendo, e você vai experimentando a glória de Deus. Faltou para esse povo confiar na providência de Deus. Se Deus me tira aquilo que é velho, Ele colocará algo novo na minha vida. Aprende isso. Quando Deus tira algo velho da minha vida, o pecado, tira um mal da minha vida, Ele vai colocar coisas novas. Você não tem que ter medo. Você está na missa aqui, você tem amigos velhos, pecados velhos, costumes velhos, tem vícios velhos, tem tanta coisa ruim velha. Mas quando você dizer não para a vida velha e disser sim para a vida nova, o Senhor Deus Todo-Poderoso, junto da Virgem Maria, junto dos santos, vai providenciar tudo que você necessita na vida nova no Espírito. Amém? Ele vai providenciar, você não precisa duvidar disso. Ele vai fazer algo novo na sua vida. Mas veja, meus irmãos, isso não bastou. Não bastou. Por que não bastou, padre? Porque diante de tudo isso, aquele que está liberto, ele deseja ir embora junto. Jesus, eu fui liberto, me apaixonei pelo Senhor. Claro, não tem, eu encontrei Jesus, tem como ficar na vida velha? É impossível. Jesus, eu estou na vida nova, eu quero te seguir como os 12 apóstolos, eu quero te seguir como aqueles que já foram curados, agora eu quero te servir, eu quero ficar com o Senhor. E Jesus dá uma resposta que surpreende. Ele diz, não, eu não quero que você vá atrás de mim, eu quero que você fique aqui. Eu vou embora, mas eu quero que você fique aqui, e quero que você evangelize toda a Decápole. O que é a Decápole? Gerasa era composta de 10 cidades. 10 cidades ali praticamente que eram pagãos. Imagina quanta gente tinha ali para ser evangelizada. Se aquele homem curado fosse embora, quem ia evangelizar aquele lugar? Quem ia dar testemunho? Quem seria o testemunho vivo de Jesus ali? Quem seria? Ia ficar uma história mais ou menos assim, ó. Sabemos que alguém foi curado aí, foi liberto, mas foi embora. Será que é verdade? Cadê ele? Não sei, foi embora com Jesus. Será que não é? Será que não é? Ah não, deve ser mentira. Ia ficar uma fofoca do caramba. Os fofoqueiros de plantão iam adorar isso, né? Aí Jesus diz, não, você vai ficar. Por que, Jesus? Eu quero te seguir. Não, você pode me seguir, eu quero que você me siga, mas você não precisa estar assim comigo. Você pode me servir aqui, nós estamos em unidade. Eu estou na brecha, eu estou na intercessão, eu estou mandando meus anjos, eu estou na brecha, eu estou rezando por você. Confia no Senhor, faz sua oração, e eu quero que você testemunhe, evangelize toda essa Decápole, as 10 cidades.
quando nós somos curados, quando nós somos libertos, o que Jesus pede? Que você evangelize a tua casa, que você evangelize o teu trabalho. Ah, é difícil, padre. Imagina para esse homem sozinho, 10 cidades para ele, sozinho. Que você evangelize tua faculdade, que você evangelize tua escola, os teus amigos, que você evangelize a tua rua, os lugares por onde você passa. Porque orar em língua aqui na missa, Xandaralamaranaçô, isso é muito bom, isso é maravilhoso, isso é fácil. Rezar o terço aqui, o rosário, 5 horas da tarde aqui com todo mundo junto, vixe, moleza. Passar um dia de retiro, todo mundo junto aqui, ó, vai ter o retiro, vamos jejuar todo mundo junto. Bom, é mais fácil. Agora, quando você for para sua casa, tem que evangelizar seu pai, sua mãe, seus amigos, aonde você estiver, aquele amigo que se corta, aquele amigo que não presta, aquela situação, aquela família que está perdida. Quando você estiver lá, aí você lá vai ser o testemunho vivo. Olha, Deus fez na minha vida. Eu era uma tranqueira, eu não prestava, eu era um jumento ambulante. Olha para mim, olha para o Padre Anderson, eu era um jumento ambulante. Olha o que Jesus fez na vida do Anderson, hoje Padre Anderson, 12 anos, eu era um jumento ambulante. Se Ele fez na minha vida, Ele faz na sua também, em nome de Jesus. Amém? Você tem que ser testemunha, tem que pregar lá. Jesus te chama. Você vai seguir Jesus, mas não vai seguir Jesus no mesmo ali coladinho com Ele. Não, eu preciso do seu testemunho aqui, porque você foi liberto, você foi curado. E é em cima do teu testemunho que outros vão se converter. É em cima do teu testemunho, do teu milagre, que as pessoas vão se converter. É em cima de você. Para que Deus faz a sua vida? Para você ficar em casa dormindo? Beleza, fui curado, está tudo bem, eu vou ficar dormindo agora? Não. Você precisa mostrar, olha o que Deus fez na minha vida, é verdade. Ao ponto das pessoas te encontrar e falar assim, é você mesmo? Nem estou te reconhecendo? Ó, até emagreceu? Nossa, sumiu as rugas, os pés de galinha sumiu tudo. Olha, Jesus faz milagre mesmo. Parece que está mais bonito. Aí você fala, nossa, é Jesus. Ele faz milagre, deixa até mais bonito. Você precisa começar com a tua vida, mostrar que Jesus é o Senhor, que Jesus pode tudo na sua vida, mas é preciso uma atitude interior de cada um de nós. Veja, meus irmãos, eu quero só dar mais algumas indicações para que a gente entenda bem, que o padre falou de possessão, e é o que aconteceu com esse jovem. Mas o padre quer dar a distinção de 5 coisas que podem acontecer conosco, para a gente identificar ação extraordinária do mal na nossa vida. A opressão ou a obsessão é uma influência que o diabo exerce sobre alguém, em uma área do seu ser ou da sua vida, sem toda a vida impedir o uso da inteligência, do livre-arbítrio. Pode ser física, psicológica. Na física, o inimigo age sobre os nossos sentidos externos: visão, audição, tato, olfato. Na psicológica, ele age sobre a imaginação, sobre a memória, sobre os sentimentos, ideias fixas, ódios, doenças emocionais, rancor, desespero, angústia crônica, forte atração para o que é ilícito e concupiscências contínuas. Na infestação local, é a ação que o demônio exerce sobre elementos da natureza, minerais, vegetais, animais, sobre elementos atmosféricos, ventos, chuvas, raios, sempre visando prejudicar a pessoa humana ou afastá-la de Deus. De nada você está saindo de casa, vem para a missa, começa aquele negócio. Bom, vocês já estão acostumados com isso, né? Já passamos por isso muitas vezes. Infestação pessoal é uma perturbação que o demônio exerce, já não mais sobre o mundo material e sobre as criaturas irracionais, mas sobretudo uma pessoa, diretamente, sem contudo impedir o uso da inteligência livre.
Já na possessão, está dentro desse que o padre já pregou, e o padre não vai voltar a esse assunto. Veja, meus irmãos, existem várias formas do inimigo agir na nossa vida. Pode ser só uma opressão, ele está do lado de fora te oprimindo, tentando te atrapalhar. Pode ser uma ação sobre coisas materiais, copo quebra, o telhado não sei o que lá, porta que bate do nada. Ação sobre as coisas, os objetos. Tem várias formas que o inimigo pode agir. Isso o padre está falando para que vocês entendam. Quando a pessoa começa a conversar comigo: padre, eu acho que o espírito do mal está em mim. Eu falo: mas por que você acha isso? E ela começa a conversar comigo e eu digo: não. Por exemplo, quer ver um caso muito simples? Padre, quando eu estou dormindo à noite, eu sinto formiga na cama, eu sinto barata na cama, eu sinto o inimigo me enforcar, eu sinto tantos sintomas do espírito do mal tentando. Eu acho que o inimigo está em mim, padre. Eu digo: não. Enquanto ele está te enforcando, enquanto ele está tirando a sua paz para você não dormir, é porque ele está do lado de fora. Ele só está tentando te atrapalhar a vida por enquanto. Ele não está feliz que você está rezando, ele não está feliz que você está indo para a missa, ele não está feliz que você está rezando o rosário, fazendo o jejum que o padre pediu. O inimigo não está feliz. Quem passa por essas dificuldades na madrugada? Bem-vindo ao time, que bom saber que eu não estou sozinho nesse negócio, ué. Padre Pio, ele era arremessado na parede, ele apanhava do diabo. Aí tem gente que fica pedindo as chagas. Eu quero as chagas do Padre Pio. Está disposto a apanhar do diabo? Ser jogado na parede? Vários santos. São João Maria Vianney, padroeiro dos padres diocesanos, dormindo, o diabo pôs fogo no colchão dele. Pegou fogo em todo o colchão, só ficou sem fogo aonde exatamente estava o corpo dele. Existem muitas coisas da vida dos santos. Santa Teresinha do Menino Jesus tinha um demônio que ficava falando na cabeça dela. Padre, eu sinto que tem um espírito maligno que fica falando, parece que dentro da minha cabeça, padre. Santa Teresinha passava por isso. Era muito tentada. Também uma santa, né? Tem vários sintomas. O diabo disse para São João Maria Vianney: Vianney, comedor de batatas. Ele fazia muito jejum, muita oração. Se tivesse 4 padres igual a você no mundo, meu reino estaria destruído. Forte. Forte. E nós conhecemos várias histórias. Se o padre começar a contar história por história de opressão do mal, ou dele tentando tirar a gente da presença de Deus, nós vamos ficar loucos, falar: meu Deus, quantas histórias. Quando Jó, história bíblica, quando Jó caminhava com Deus, homem piedoso, um dia Satanás foi na presença de Deus e falou: sabe aquele tal homem chamado Jó? Sei, diz que ele é muito piedoso, diz que ele é muito fiel, diz que ele não abandona, diz, 10, tem uma família maravilhosa, mas ele é bom porque você coloca a mão sobre ele. Se você tirar a mão dele, ele vai te negar. Permita que eu tente aquele teu filho chamado Jó. E Deus diz para o diabo: pode fazer o que quiser, menos tirar a vida dele. Está na Bíblia. E o diabo começa, mata filho, acaba com plantação, ele pega uma doença no corpo. Ele não murmura, fica fiel. No final de tudo, quando tudo aquilo passa, conta lá no final que Jó recebeu 3 vezes mais do tudo que ele tinha, em filhos, plantação, animal, pela fidelidade de não ter murmurado. Eu imagino Jesus olhando para o cabrunco e dizendo: está vendo aqueles filhos aí que vão na missa de cura? Estão no chão sentados, estão de pé ali com as perninhas doendo, está vendo? Tudo top de linha, são meus filhos, são fiéis. Imagina coisa linda. Jesus olhando para Jó falando: isso mesmo. Deus olhando para Jó falando: isso mesmo. Olha, continua fiel.
Cada vez que você reza, cada vez que você vê isso, uma provação, uma tentação, eu fico imaginando Jesus olhando para nós, dizendo assim: muito bem, meu filho, fica firme, você vai vencer. Santo Antão, um homem muito de oração, e conta que uma madrugada, ele teve uma luta com Satanás, muito forte. E quando acaba a luta, Jesus aparece para ele, e Antão fala: onde você estava, Jesus? Me viu aqui sofrendo, não fez nada. Onde você estava? Brigou com Jesus. Jesus fala assim: eu estava aqui te olhando. Ah, é? Porque eu sabia que você ia vencer. Depois, passado esse fato, conta que Antão teve outras lutas, e ele teve uma luta tão intensa com o diabo, que depois que passa aquele momento, daquela luta intensa, Antão ficou desfalecido. Todos juravam que Antão tinha morrido. Morreu. Estava morto, não respirava. Estavam preparando o enterro do fulano. De repente Antão acorda e fala para o diabo: bate mais forte, porque não valeu não. Só um santo fala isso. Nós estamos longe disso. Mas veja, meus irmãos, o inimigo não dá moleza para ninguém. Ele está sempre tentando, de alguma forma, destruir a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja, com leis injustas. O inimigo está sempre tentando entrar de alguma forma na tua vida, te arrastando para os cemitérios, te levando para os túmulos, fazendo você se cortar, você tirar a sua própria vida, se arrastar por ele. O inimigo está assim o tempo todo. E as práticas dele nós já sabemos. Mas o que o Senhor pede para você: fica firme. Fica firme no Senhor. Eu sou Deus. Um dia Jesus disse para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás reclamou peneirar-te, ou seja, acabar com a tua vida, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfalecesse. Jesus disse para Pedro, e é o que Jesus diz para nós hoje. Qual é o teu nome? Fala o teu nome alto. Eis que Satanás reclamou peneirar-te a tua vida, mas eu orei por ti para que a sua fé não desfaleça e a sua família seja salva. Amém? É Jesus quem diz isso para você hoje. Fica de pé, pode aplaudir o Senhor. Aplaude esse Deus poderoso. Ele é poderoso.